Senhor presidente, senhoras e senhores, no debate sobre orçamento, eu quero ser objetivo e breve com a posição da bancada do PSOL. Ontem nós tivemos vários deputados aqui se manifestando sobre o orçamento, dizer que essa crise do governo nós acompanhamos de perto e com responsabilidade da oposição. Não somos de uma oposição do quanto pior, melhor, porque apesar de acharmos que a grande calamidade do Rio de Janeiro é o próprio PMDB, né? Porque a calamidade tem que ser, pelo seu conceito, deputado André Siciliano, algo que nos surpreenda, algo que é um fenômeno natural. O PMDB não é um fenômeno natural nem nada que nos surpreenda, muito pelo contrário, né? Então, nesse sentido, evidentemente não pode ser chamado de calamidade. É uma desgraça política que recai sobre o Rio de Janeiro nos últimos 10 anos e nós vamos votar um orçamento que evidentemente não resolve, deputado Giulianelli, a questão social colocada por esse governo, né? Nós entramos num debate do orçamento com um déficit de 10 bilhões. 10 bilhões. E é importante lembrar que há um histórico dessa crise, que não tem a ver, ela não começa com a defasagem do valor do barril de petróleo. Isso não é verdade. O ex-governador e hoje detento Sérgio Cabral, quando ele assumiu o governo do estado em 2007, a dívida era pouco mais de 40 bi, deputado Valdec. Hoje, essa dívida ultrapassa os 100 bi. Isso não vem, ou não tem relação direta com o preço do barril de petróleo, porque isso vem num crescente desde 2007. Foram diversos empréstimos aqui, sem qualquer consequência, sem qualquer controle. Esta casa votou diversos cheques em branco, sem nenhuma possibilidade de fiscalização desses empréstimos. Nunca se fez uma cobrança da dívida ativa eficaz. Nós temos um valor da dívida de 77 bilhões. Pois bem, nós vamos entrar com déficit de 10 bi no orçamento, mas nós temos a receber da dívida ativa 77 bilhões, ou seja, 7 vezes o valor do nosso déficit, nós não conseguimos cobrar. E boa parte dessas empresas que nos devem, não é verdade dizer que essas empresas não existem mais, que elas faliram. Parte grande, deputado Jânio, parte grande dessas empresas que estão na lista da dívida ativa são empresas que hoje continuam recebendo benefícios fiscais, que devem ao Estado, estão na lista da dívida ativa e são beneficiados com uma política absolutamente irresponsável de isenção fiscal. É disso que a gente está falando. Então, na hora de votar o orçamento, a gente precisa, nessa casa, quebrar um pouco a naturalização do discurso da crise. Ela não é natural, ela é política, ela é humana, ela é fruto de um dos governos mais corruptos da história do Rio de Janeiro, e área que a concorrência é forte. É disso que a gente está falando. Então não é possível que a gente naturalize como se não fosse fruto de escolhas erradas e irresponsáveis que levaram à prisão diversos líderes importantes deste mesmo grupo político, a crise orçamentária que nós vivemos. Se hoje a gente não tem verba importante para projetos sociais, por exemplo, da agenda LGBT que está aqui, isso tem uma relação direta com a crise econômica e a irresponsabilidade desse mesmo governo. Agora, mais do que isso, o tal ajuste vai fazer, deputado André Siciliano, com que a gente não pague, a partir do ano que vem, parte considerável da dívida do governo do estado com o governo federal. Isso é verdade. Nós vamos pagar menos, ou seja, haverá um desconto de mais de 90%, 93%. O pagamento será de 513 milhões apenas ao governo federal. Mas esta conta vai chegar em algum momento. E o pior, aquilo que faz com que o governo hoje não precise pagar a dívida com o governo federal, deputado Anderson, na verdade, tem um preço muito alto para o Rio de Janeiro. Nós não vamos mais fazer concurso público, nós não vamos mais reajustar salário de servidor. Ou seja, nós vamos mais uma vez identificar essa crise como se fosse uma crise de despesa. E ela é uma crise de receita, ela não é uma crise de despesa. E nós vamos, no potencial de crescimento econômico, por exemplo, nas universidades, com potencial de pesquisa, de extensão e de ensino, que pode trazer recursos para o Rio de Janeiro, e vamos torná-los inviabilizados
para a próxima gestão, porque não haverá concurso público, não há reajuste, não há sequer a reparação salarial dos últimos anos. Nós temos as 3 universidades hoje absolutamente capengas, sacrificadas por esta política orçamentária e esta política de governo. Então nós não podemos naturalizar. E aí, para terminar, nós queremos dizer que a bancada do PSOL está apresentando, deputados e deputadas da casa, uma proposta que é, por um lado, simbólica, mas não é menos importante por ser simbólica, deputado Osório. Vivemos uma enorme crise. As universidades geram enorme simpatia no discurso, seja da base do governo ou da oposição. Todos concordamos com os sacrifícios que o governo tem que fazer, mas quem está fazendo sacrifício é a população pobre e, fundamentalmente, os servidores. Não tem sentido os deputados dessa casa terem um valor para as suas emendas particulares. São 137 milhões de reais em emendas de deputados apresentados nessa casa. A proposta do PSOL é que a gente não tenha esse valor e que esse valor possa ir para garantir o salário dos servidores. Sabemos que o valor é pequeno, sabemos que o valor não garante o salário dos servidores, mas é um gesto simbólico fundamental. Por que que os deputados, neste momento de crise, terão 137 milhões para fazer emenda, muitas vezes para tentar viabilizar a sua reeleição para deputado? Porque é disso que se trata. E vira moeda de troca nessa casa, né? O governo atende aquela emenda da sua cidade, você ganha alguns votos mais e se reelege. Não tem cabimento. No momento de crise como esse, no momento onde não se pagou o 13º, aí vem o governo e diz, vamos pagar o 13º, mas o próximo a gente não paga, não adianta nada. Até hoje não acertou o salário. Aposentados estão passando fome. E nós vamos destinar 137 milhões a emendas de deputados. Não estou dizendo que os deputados não possam fazer boas emendas. Boa parte não faz, não. Mas alguns podem fazer. Boa parte está olhando para o próprio gueto eleitoral para tentar ganhar voto. É isso de que se trata. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui sabe disso, né? Agora, não tem cabimento, e a proposta do PSOL é que a gente não tenha esse ano qualquer centavo de verba para deputado fazer emenda que, na verdade, por mais que possa ter ou não interesse público, nesse momento não tem a menor condição moral de ser mantida. Então esse é um debate de princípio que a bancada do PSOL traz para o parlamento. Obrigado, presidente.